Hoje, o Café com a Masa é com o nosso amigo Fábio. A gente vai falar um pouquinho para vocês sobre imposto de renda, ganho de capital, o que esse bicho come e como é que ele vive. Fábio, seja muito bem-vindo ao Café com a Masa. Oi, David. Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui podendo ajudar a esclarecer se esse leão morde ou não morde. Vamos lá. Fala-se muito em ganho de capital. Eu tive que pagar ganho de capital, eu preciso pagar, quando eu vou pagar, como eu vou pagar. Fala pra gente o que é, quando é devido, o que é o ganho de capital. Bom, vamos lá. O ganho de capital, na verdade, nada mais eu vou exemplificar que vai ficar mais fácil, David. O ganho de capital é quando eu compro, nós aqui estamos falando de imóveis, quando eu compro um terreno, por exemplo, eu compro ele por 50 mil. E depois, num determinado momento, eu vendo ele por 70, essa diferença que eu ganhei a mais na venda sobre a compra, nesse exemplo, 70 menos 50, esse 20 mil que é o ganho de capital. Legal. Quando que eu tenho que pagar esse ganho de capital? Porque muita gente fala, eu vou pagar no imposto de renda, ano que vem eu vou ter que pagar o ganho de capital. Na verdade não é, a gente sabe que é um pouco diferente. Fábio, quando que eu tenho que pagar, apurar esses impostos do ganho de capital? Na verdade, assim, muitos pensam que eu só preciso me preocupar lá na declaração de imposto de renda. Declaração de imposto de renda é lá em março, entre março e abril, mas na verdade não é isso. Se eu vendi um imóvel, digamos que eu vendi ele em julho e eu recebi esse valor dessa venda em julho e eu apurei esse ganho, essa diferença maior da venda sobre a compra, eu tenho que pagar esse imposto no mês de agosto, até final de agosto. E muitos são pegos de surpresa, porque eles vêm lá na declaração só em março e quando eles chegam no contador, opa, eu vendi lá em julho, né? Eu deveria ter pago esse imposto em agosto. O que acontece? Ele acaba gerando uma multa e essa multa chega a 20% e ele acaba tendo um gasto muito maior e é pego de surpresa. Basicamente é isso. Legal. Fábio, eu sei que tem vários detalhes, nuances que a gente consegue, de certa forma, não vou dizer ser favorecido, mas usar com inteligência o que a gente tem e pagar um pouco menos, né? Ou às vezes até ter uma isenção desse ganho de capital. Fala-se muito aqui que é muito comum falar, que eu vou comprar, vou vender, se eu comprar em 6 meses eu não pago ganho de capital, não tenho imposto e tal, mas não é bem assim, né, Fábio? A gente sabe que tem detalhes, eu queria que tu pontuasse isso pra gente, quando que é válido essa situação de 6 meses, vendi um imóvel residencial, vou comprar outro imóvel, pode ser qualquer um, não pode, como é que funciona isso tudo? Bom, vamos lá. De fato, tem algumas isenções. Uma delas é a compra de outro imóvel residencial em 6 meses. Vamos exemplificar aqui para isso ficar um pouquinho mais claro para quem está nos ouvindo. Essa isenção, esse benefício, ele só existe quando o imóvel que eu estou vendendo ele é residencial, ou seja, ele é uma casa ou um apartamento. Eu tendo esse imóvel, vamos dizer que eu comprei ele por 200 mil reais e eu estou vendendo ele por 300 mil. Em regra geral, essa diferença entre 300 e 200 mil, eu teria, que é 100 mil, eu teria que pagar 15% de imposto de renda. Mas se eu pegar esse 300 mil e aplicar esse valor na compra de outros imóveis residenciais, não precisa ser um só, pode ser mais do que um. Então, se eu aplicar todo esse 300 mil na compra de imóveis residenciais no prazo de 180 dias, 6 meses, eu não vou pagar nada de imposto de renda. Mas eu tenho que ter pago esse valor em 180 dias. Então, um dos benefícios é esse. Legal, é bom pontuar, né, Fábio, a questão também de ter que ser residencial e a situação também de se sobrar. Eu vendi esse imóvel por 200, mas eu comprei um de 150 mil, ficou 50 mil reais. O que acontece nessa situação? Nessa situação, o que acontece? Como tu não aplicou todo o dinheiro da venda
na compra de imóveis residenciais, ele vai fazer uma proporcionalidade, ou seja, dos 200 mil ou dos 300 naquele exemplo, eu só investi 250, esses 50 proporcionalmente eu vou ter imposto de renda a pagar. Só que esse cálculo eu orientaria aí o contribuinte, a pessoa que está vendendo, procurar o contador dele, de confiança dessa pessoa, e lá fazer o cálculo. É bem simples, é um cálculo que tem um programa que a Receita Federal utiliza, que está à disposição de todos pela internet, e tu só vai alimentando os dados, ele faz esse cálculo automático. Então fica a dica, né? Se você quer poupar do jeito certo com o imposto de renda e ganho de capital, invista em imóveis, só para deixar registrado. Fábio, uma outra situação que é legal a gente pontuar, que acontece bastante também aqui na imobiliária, que a gente vê, imóveis de herança, né? Então a gente tem lá um imóvel mais antigo que já está na família há 50 anos, 60 anos, que era do meu avô e ficou. A gente fez inventário e agora eu tenho um imóvel que lá atrás foi avaliado um valor bem abaixo do que é o valor real de mercado hoje. A família vai fazer a divisão desses valores para dividir entre os herdeiros. E agora eu vou ter que procurar um valor maior. Esse valor é na íntegra. Eu sei que tem algumas peculiaridades que é legal a gente pontuar. Fábio, explica isso pra gente. Vamos lá, no inventário, numa doação, ou numa doação em vida, até mesmo numa doação em morte, normalmente as pessoas acham que vão passar esse valor pelo mesmo valor que estava na pessoa que faleceu. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho um imóvel que está valendo 50 mil, ele era do meu pai, né? E meu pai veio a falecer, mas esse imóvel está com meu pai desde antes de 1960, vamos dizer, ou 1969. Eu vou passar esse valor para a minha declaração de imposto de renda pelos mesmos 50? Não. Eu posso trazer a valor de mercado e não pagar nada. E fazer essa correção de valores ainda no nome do meu pai, que faleceu. Então eu já recebo esse valor, não pago imposto nenhum, e quando eu for vender, eu não vou apurar tanto ganho, consequentemente eu não vou pagar imposto de renda, entende? Então assim, a questão do inventário é uma questão bem delicada. Por quê? Muitas pessoas acham que nessa hora da transmissão do quem faleceu ou em vida pro herdeiro, é uma situação que tu tem que analisar e às vezes até pagar um pouquinho de imposto, que tu vai pagar muito menos do que se fosse vender depois, se o herdeiro fosse vender esse imóvel. Uma outra pegadinha que a gente tem eu vou declarar imposto de renda, quando eu fizer a escritura eu vou declarar. Não, declara-se no contrato de compra e venda. Isso é uma coisa mais que normal de acontecer, inclusive é o mais correto, né, Fábio? Na verdade isso não é uma opção. Porque assim, tem imóveis que a gente sabe que às vezes a escritura ela demora alguns meses, tem situações atípicas aí que elas demoram até um pouco mais. Só que o que eu devo declarar? O primeiro documento. Então, é o contrato de compra e venda? É o contrato de compra e venda que eu tenho que declarar lá, que eu tenho que levar lá para o contador para ele estar lançando na declaração de imposto de renda. Assim, mesma coisa quando eu adquiro, a mesma coisa quando eu vendo. Fábio, uma situação também que é comum aqui, meu avô lá, ele comprou um terreno em 1969, 1970, 1969, e ele hoje quer vender. Como é que funciona isso? Eu tenho imposto sobre isso? Como é que funciona? Eu sei que tem alguns detalhes ali que é importante a gente pontuar. Vamos lá, tu pegou bem o ano 1969. Esse é um ano para ganho de capital e para dizer se eu vou pagar imposto ou não importante. Porque os bens que tu adquiriu até 1969, até 31 de dezembro de 1969, eu posso vender por qualquer valor que eu não vou ter pagamento de imposto nenhum, vai ser totalmente isento. Então, comprei um bem em 1968 e que teu avô ainda está vivo, vamos dizer nesse sentido, e esse bem foi comprado nessa época, esse bem ele pode ter sido comprado, está lá na declaração por R$2.000, vou vender ele a 2 milhões, essa diferença de 2 milhões para não vai ter imposto a pagar. E como ele vai ficando a 1980, 1990, isso tem uma graduação ou não? Passou de 1969, eu tenho que pagar imposto. Vamos lá.
O que a Receita ela entende? Que ela não trata isso como corrigir o teu bem lá de trás até agora. Ela faz o inverso. Ela reduz o ganho para tu pagar menos imposto. Então, assim, se tu pegar 1969, não paga imposto nenhum. 1970, tu vai ter ali 95% de desconto e assim sucessivamente até 1988. Mesmo para os bens que eu adquiri depois de 1988, vai ter uma redução no ganho. Ou seja, vamos pegar assim, a Receita Federal aqui, claro que tem um programa da Receita que calcula isso de forma precisa. Eu vou dar um exemplo para as pessoas que estão aqui ouvindo entender melhor. O que acontece? Eu tenho um bem que eu comprei ele por 10 mil reais e vendi ele por 70 mil reais. Teria 60 mil de ganho. Se eu comprei ele em 1990, por exemplo, eu não vou pagar sobre esses 60 mil, esses 70 mil, 15%. Ele vai reduzir 70%. Aí tu vai usar o programa da Receita Federal que vai dizer, deu 30 mil. E aí eu vou pagar os 15% só sobre esses 30 mil. Basicamente ele é assim. Mas tem um programa que faz esse cálculo. Então, ou seja, só para resumir isso e deixar bem claro, quando eu compro um bem que eu já tenho há mais tempo, desde 1960, depois de 1969, eu vou ter uma redução no ganho e automaticamente uma redução no imposto a pagar. Legal. Fala-se também em melhorias, né? Quando que essas melhorias podem ser incluídas de uma forma ou consideradas de uma forma que eu consiga ajustar o valor do meu imóvel, porque também tem isso, né? Eu fui lá, paguei 80 mil numa casa e eu fiz uma reforma, eu fiz uma pintura, fiz uma calçada, desde que eu respeite algumas situações ali que devem ser respeitadas, pontuadas, né? Que a Receita coloca, eu posso agregar sim esse custo com reforma e melhoria sobre o valor do imóvel, né, Fábio? Então, se tu puder pontuar pra gente também sobre essa situação, explicar um pouco melhor, seria bem legal. Pode sim, é exatamente isso. Na verdade, assim, o que muitos me perguntam é assim, poxa, Fábio, eu tenho minha casa que eu comprei há 10 anos atrás e eu comprei ela por 50 mil. Hoje o valor de mercado dela é 300. Eu posso melhorar esse bem lá na minha declaração de imposto de renda? Eu posso botar essa casa que estava ali por valor de 50 mil a 300 mil? Porque o valor de mercado dela hoje é 300? Não posso. Mas uma das formas para eu melhorar isso é justamente isso. Se eu fiz uma reforma, uma ampliação, uma melhoria, e desde que eu tenho as notas fiscais dessa melhoria, eu posso, conforme fazendo essa melhoria, mediante a essas notas, a todo ano, esse ano eu fiz uma reforma na casa e gastei 10 mil. Eu posso aumentar esses 10 mil que eu tenho comprovação de nota nessa melhoria dessa casa, nessa reforma, e isso vai subir o valor só dessa forma. Não porque o mercado dela aumentou, porque às vezes nem sempre o valor da melhoria ele vai ser muitas vezes muito abaixo do que ela aumentou de mercado sem ter feito melhoria nenhuma. Fábio, muito comumente se escuta, quanto tu paga de ganho de capital? 15%, 15%, 15%, quando na verdade isso não é uma regra, né, Fábio? A gente sabe que tem diferenças, né, e não é sempre 15%. Fábio, pontua pra gente, explica um pouquinho melhor como é que funciona, se é por faixa ou por imóvel, explica pra gente como que funciona. Bom, vamos lá, David, o que acontece? A maioria das pessoas, em regra geral, todo mundo utiliza 15%. 15% sobre aquela diferença que a gente explicou antes, né? Então eu comprei um imóvel por 50 mil, vendi ele por 100, sobre essa diferença de 100 para 50, esses 50 mil que eu tive um lucro, eu teria que aplicar a alíquota de 15%. Nesse exemplo é 15%, só que esse 15% ele é por faixas. Então, na verdade, assim, para imóveis que eu tive um lucro até 5 milhões, é 15%. Acima disso, ele vai aumentando gradativamente. Aí tem uma tabela da Receita Federal que ele vai aumentando. Ele aumenta para 17,5%, 20% e assim sucessivamente.
sempre sobre o valor do ganho. Então não é porque o imóvel foi de 5 milhões, por exemplo, que eu vou pagar mais imposto. Se o meu ganho ficar dentro de, por exemplo, 3 milhões e 900, ainda fica dentro daquela determinada faixa. Não significa que sempre vai aumentar de acordo com o valor da venda, e sim só sobre o ganho de capital, né? Isso é bem verdade. E isso é bom a gente frisar aqui, que na verdade não é sobre o valor que eu vendi o imóvel. Digamos, é esse exemplo mesmo, não é o valor da venda total do imóvel, e sim o valor que eu tive de lucro na venda desse imóvel. Então, se eu posso ter vendido um imóvel de 30 milhões, mas o meu lucro foi de 500 mil, está dentro dos 5 milhões, eu vou usar os 15%, isso mesmo. Fábio, eu queria te agradecer pela visita, por dispensar esse tempo aí com a gente, por ter vindo aqui com a gente no Café da Masi, e fica aí as portas abertas. Eu tenho certeza que vai surgir vários outros tópicos aí pra gente bater esse papo bacana aí. Eu que agradeço o convite e fico muito feliz em estar aqui, em estar podendo ajudar um pouquinho. Dentro desse assunto a gente deu uma pincelada muito por cima, mas eu acredito que esse tema ele gera muita discussão, né? E ele é muito complexo, mas é bom estar aqui para tentar ajudar todos e ajudar os clientes da Masi, os meus possíveis futuros clientes. Então, e quero dizer que quando precisar da gente, a gente está à disposição. Muito obrigado.